5 meses após a Organização Mundial da Saúde ter declarado situação de pandemia do novo coronavírus, a medicina e a ciência ainda tentam entender como esse vírus age no organismo humano e as consequências que ele pode causar. E esse é o assunto do Giro de hoje. A gente vai falar sobre os sintomas persistentes e as possíveis sequelas da Covid-19. O thriller começa com o professor de grandes proporções. Segundo informações do Ministério da Saúde, mais de 2 milhões de brasileiros tiveram a Covid-19 e se recuperaram. E mesmo tendo desenvolvido uma resposta imune ao novo vírus, alguns desses pacientes relataram que ainda não se sentem totalmente recuperados. Dizem que permaneceram com alguns sintomas da doença. A gente perguntou para a infectologista do Hospital 9 de Julho, doutora Sumire Sokabe, por que isso acontece, e dá uma olhada no que ela respondeu. O que tem se observado em pessoas que adoecem por Covid é que, na média, pessoas com doenças leves se recuperam com ao redor de 2 semanas. Enquanto que pessoas que tiveram doenças mais graves podem ter uma doença um pouquinho mais prolongada, na média ao redor de 3 a 6 semanas, para ficarem livres de quaisquer sintomas. Ainda assim, existem pessoas que ficam com sintomas por períodos mais prolongados. Alguns estudos sugerem que pessoas que estiveram hospitalizadas, portanto, pessoas que tiveram quadros mais graves de Covid, tendem a persistir com sintomas por mais tempo. Então, mesmo depois de recuperadas da fase aguda, algumas pessoas ainda apresentam queixas, na sua maioria cansaço, falta de ar, dor ou aperto no peito, dores articulares e às vezes até tosse. Uma pesquisa recente, publicada no início de junho na Itália, vai na mesma linha do que a doutora comentou. O estudo acompanhou 143 pacientes que tiveram a Covid-19, ficaram hospitalizados e se recuperaram, e constatou que, 60 dias após o grupo ter manifestado os primeiros sintomas, 18% dos pacientes sentiram-se totalmente saudáveis. Os outros 87% tiveram ao menos um sintoma persistente. A fadiga, a falta de ar, dores nas juntas ou no peito foram os mais citados, mas a lista de problemas remanescentes é longa e variada. E como a doutora citou, eles podem durar semanas ou até meses, é difícil cravar um tempo certo. Isso não aconteceu só com pacientes que tiveram quadros moderados e graves da doença. A neurologista Clarissa Lin Assuda, do Departamento de Neurologia e Neurocirurgia da Unicamp, coletou dados de pacientes que tiveram quadros leves da Covid no Brasil, ou seja, quadros que não precisaram de hospitalização. E do total de entrevistados, apenas 33% disseram estar saudáveis e sem sintomas, enquanto 67% apresentaram pelo menos um problema neurológico persistente. E sobre isso, vale dizer que ao longo dos últimos meses, os pesquisadores também constataram que a Covid-19 não ataca apenas o sistema respiratório, também pode comprometer os rins, o coração e até mesmo o cérebro. Publicações recentes nas revistas New England, Journal of Medicine e Brand citam essa possibilidade dos pacientes desenvolverem complicações neurológicas, que vão desde simples confusões mentais, dores de cabeça, perda de olfato, até problemas mais graves. No entanto, de forma geral, a infectologista do Hospital 9 de Julho destaca que as sequelas no pós-Covid tendem a ser benignas, com maior incidência dos sintomas que nós citamos anteriormente, ali no estudo feito na Itália. Eles não colocam a vida das pessoas em risco, mas podem sim incomodar e comprometer o dia a dia. A gente ainda não entende completamente a fisiopatogenia da doença e por que esses sintomas persistem. O tratamento é absolutamente sintomático e a gente também não tem ferramentas para dizer quem são os pacientes que vão persistir com sintomas por mais ou menos tempo. Portanto, ainda é um grande ponto de interrogação. O importante é saber que esses sintomas podem acontecer. A maior parte deles são sintomas benignos, chatos, que atrapalham a vida diária, mas benignos, mas que esses pacientes devem continuar sendo monitorados e devem procurar os serviços de saúde no sinal de qualquer agravamento, mas que, via de regra, é mais uma coisa mais chata do que exatamente de grande gravidade.
A médica também lembra que a doença ainda está sendo mapeada pela ciência e, por isso, há muitas dúvidas e incertezas quanto às consequências que ela pode causar no médio e longo prazo e à probabilidade de um paciente desenvolver esses sintomas persistentes. Por isso, os estudos chamam a atenção para a importância do monitoramento dos pacientes que tiveram a Covid-19. E essa foi a nossa notícia de hoje e a gente se encontra no próximo Giro Catraca Livre.